Wellington, quem é geralmente aceito como autor do Evangelho de Mateus e por que ele é considerado uma testemunha confiável? Essa é uma boa pergunta. Apesar de parecer óbvio, muitos debates surgem acerca de quem é o autor de tal livro e por quê. No caso do Evangelho de Mateus, é de fato o apóstolo Mateus, aquele que se chamava Levi também, foi um republicano e que largou tudo para seguir Jesus quando Jesus o chamou. Ele é uma testemunha confiável, primeiro por conta do seu testemunho. Ele é uma pessoa que tinha uma vida fácil, tinha muitos bens, por ser publicano, e ele abandona tudo isso para andar com Jesus. E além disso, ele foi uma testemunha ocular, ou seja, ele passou todo o ministério de Jesus ouvindo e vendo tanto os ensinos como também os milagres, as maravilhas que Jesus operava. Então, isso faz com que Mateus seja uma testemunha confiável. Manda a próxima. E qual é o propósito principal do Evangelho de Mateus? Olha, quando Mateus escreve o seu evangelho, ele tem como público-alvo um público judeu. E por isso o propósito dele é mostrar que Jesus, ele é tanto o rei que foi prometido por Deus a Davi, como também o Messias que a nação de Israel esperava. Então, quando Mateus escreve, o seu propósito é mostrar que Jesus cumpre as profecias do Antigo Testamento, porque ele é esse Messias que foi prometido por Deus e que finalmente chegou ao povo de Israel. Agora, quais são os principais temas destacados no Evangelho de Mateus? Para falar a verdade, são muitos, mas os que mais são citados por Mateus, que mais são tratados, são o reino dos céus, como funciona o reino dos céus, como viver este reino, o próprio Senhor Jesus, como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, como ele é o Messias, como ele é o rei, como ele é o profeta, que é semelhante a Moisés, ou também como Deus está no meio do seu povo, porque Mateus ele inicia o seu evangelho dizendo que Jesus seria chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. No final do relato de Mateus, ele termina com Jesus dizendo: "E eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos." Então esses são alguns dos assuntos. E por fim, como é estruturado o Evangelho de Mateus? E por que essa estrutura é considerada significativa para a compreensão do texto? Cara, boa pergunta, porque Mateus, quando ele escreve, ele é muito estrategista. Então ele faz de propósito uma divisão no seu relato, que ela é muito intuitiva. Então ele divide o seu evangelho em 7 partes, sendo primeiro uma introdução, onde ele vai apresentar o nascimento de Jesus e como ele já está cumprindo algumas profecias. Em seguida, essa introdução, ele divide 5 blocos que são construídos em torno dos ensinos de Jesus. Então nós temos um bloco onde o centro é o Sermão do Monte, o primeiro discurso de Jesus. Nós temos outro bloco onde o centro é o discurso de Jesus sobre as parábolas do reino. Outro sobre o comissionamento dos apóstolos, ali no capítulo 10. Tem outro bloco também onde Jesus trata da comunhão e da disciplina na igreja. E tem um bloco final, onde Jesus traz o sermão escatológico, onde ele fala do final, dos sinais do fim dos tempos e prepara os seus discípulos para a vida eterna. E após esses 5 blocos, ele traz então uma conclusão, onde ele relata a última Páscoa, a última ceia do Senhor com os discípulos. Ele retrata ali a semana da paixão de Jesus, onde ele foi julgado, onde ele foi desprezado, crucificado, morto e também ressuscitado. E no fim, ele então traz ou dá a grande comissão aos seus discípulos.